Oi, eu sou Thaís Alves e você está no canal Corta Pra 18. E hoje, com mais um react pra vocês, a 18 tá aqui em live. A gente vai assistir aqui a terceira parte da história de God of War, graças ao Akakeku. Muito obrigada, Akakeku. E a gente já viu a primeira e a segunda parte. Inclusive, você que tá no YouTube e não assistiu a primeira nem a segunda parte, já está aí no YouTube. Então, peço que você veja a primeira, a segunda e volte aqui depois pra assistir a terceira. Vou pedir também para você que não é inscrito, se inscreva no canal e também deixa o like daquele naipe para 18, fechou? E mais uma coisa que eu vou pedir, eu tô pedindo um monte de trem, vou pedir mais uma coisa. Deixa aí embaixo nos comentários o que vocês querem que a 18 traga mais sobre God of War ou de outros jogos que vocês acham interessante, que acho que a 18 vai gostar de conhecer a história. A história de God of War pra mim tá sendo muito interessante, eu não conhecia, como eu disse nos outros vídeos, né? Então, me despertou a vontade de conhecer outros jogos também. Então, se vocês quiserem que a 18 assista outros, comenta aí embaixo pra 18 trazer aí aqui no canal, fechou? E aí, galera do canal do Cidadão do Game, sejam bem-vindos à sessão spoiler de God of War E 3. aí? Pra quem não sabe, a sessão spoiler é um quadro aqui no meu canal, onde eu conto a história completa de qualquer game ou franquia com todos os detalhes e spoilers. E hoje, pra encerrar a trilogia principal de God of War, vou trazer pra vocês a história completa de God of War 3. É altamente recomendado que você tenha assistido aos vídeos anteriores a esse spoiler de God of War 1 e 2, pra estar entendendo por completo esse vídeo aqui, tá bom? Então, se você ainda não assistiu, vai lá, assiste com calma, paciência, amor no coração, e depois volta pra cá pra encerrar a trilogia, tá certo? Então, caso você queira saber como termina, ou quem sabe, quase termina a história de Kratos, eu recomendo que você se sente, porque lá vem história. God E of lá War vamos 3 nós. começa exatamente após o final de God of War 2, com Kratos e os titãs da Grande Guerra escalando o Monte Olimpo para enfrentar os deuses. Exato. Sendo assim, os olimpianos se separam, cada um indo para um grupo de titãs. O deus que vem em direção a Kratos e Gaia é Poseidon. Ele pula do monte e mata o titã Epimeteu, passando por entre o seu peito. Em Eita. seguida, ele assume a forma de um balde d'água. Brincadeira, ele assume a forma da água e sumona seus hipocampos, que são animais com tronco de cavalo e rabo de peixe, criados a partir da espuma do mar e que serviam de montaria para o exército dele. O deus do mar monta em um hipocampo e vai em direção a Gaia, onde Kratos está. Com isso, o protagonista escala a Titanide enquanto ela enfrenta Poseidon. O deus do mar leva melhor, mas Caramba. Kratos consegue ajudar Kratos Gaia e passa é a muito enfrentar o corajoso, deus. cara. Após matar seu hipocampo, Kratos joga Poseidon em sua forma normal para longe Olha e vai isso. enfrentá-lo. Ou melhor, espancá-lo. Sem chances de reagir, Poseidon é humilhado e morto pelo fantasma de Esparta. Que isso, cara? Poseidon, tchau. Adeus, Poseidon. Olha isso. Olha essa trilha sonora, que da hora. Nu. Não, humilhado, tá? Poseidon humilhado. E aí, será que matando Poseidon Será que matando Poseidon, o Kratos aí, ele se torna... Porque fica vaga o trono, né? Ele pode meio que roubar o trono pra ele, aí ele vira tipo um deus do... Sei lá, fico imaginando agora como é que vai ser um deus da guerra e deus do mar, né? Oceanos e tudo mais. O deus... o que representa aí o Poseidon? O que Poseidon é? Ó, vamos ver. Com a morte de Poseidon,
o mundo todo é assolado por marés incontroláveis, Ixi, praticamente matando Lelê. todos os seres vivos, exceto aqueles que estavam nas partes elevadas da cidade de Olímpia, que ficava ao redor do Monte Olimpo. Caramba, Após que matar o treta. deus dos mares, Kratos se reúne com Gaia novamente e chegam ao topo do monte, onde Zeus estava. Após uma breve conversa, Kratos irrita Zeus e o rei dos deuses prepara um super raio, atacando Gaia e o protagonista com ele. O ataque foi tão forte que os dois caíram do Monte Olimpo. Gaia consegue se segurar e Kratos agarra nela, escorregando. Ele pede ajuda, mas a Titanide diz que o protagonista foi apenas um marionete usado por ela, e que essa guerra era apenas entre os deuses e os titãs. Com isso, Kratos não consegue mais se segurar, Nossa. caindo do Monte Olimpo e morrendo novamente. Morreu outra vez. Pronto. Ó, essa Gaia é arrombada, hein? Ele cai direto no rio Estige, no submundo, e as almas penadas que nadavam ali retiram boa parte de seus poderes. Ao sair do rio, Kratos grita furioso, mas é interrompido por uma versão fantasmagórica de Atena. Segundo ela, a sua própria morte a levou a uma existência superior desconhecida. Ela estava viva e morta ao mesmo tempo. Para tornar a coisa ainda mais suspeita, ela quer ajudar Kratos a derrotar Zeus. Kratos fica indignado com Ele isso, matou já que ela, ela né? morreu protegendo o rei dos deuses. Exato. Por que ela queria ele morto agora? É. Ela não dá uma resposta concreta e apenas diz que aquele seu estado Estranho. atual a permitia ver a verdade onde ela não via antes. Ela também diz que a única maneira de matar Zeus era destruindo as chamas do Olimpo, que eram a fonte de seus poderes. Com isso, ela retira as espadas de Kratos e as substitui pelas lâminas do exílio. Eu esqueci de mencionar antes, mas vocês se lembram que no final de God of War 1, Ares arrancou as lâminas do caos de Kratos? Então, após Kratos matar Ares, Atena lhe dá novas espadas, as chamadas Lâminas de Atena. E agora, em God of War Ele ficou 3, sem, a né? própria Atena substituiu essas que ela havia dado pra ele pelas Lâminas do Exílio. Pronto, foi só pra complementar mesmo, já que eu havia esquecido de mencionar essa troca de espadas na primeira sessão spoiler e na segunda, tá? Não Continua. lembrava, não. Após presentear Kratos com as lâminas do exílio, Atena se despede e desaparece. Com isso, Kratos começa sua jornada pelas chamas, mas primeiro ele tinha que sair do submundo, é lógico. Após passar por alguns desafios, Kratos acaba se encontrando com o deus dos ferreiros, Hefesto. O protagonista pergunta se ele sabia o caminho até as Sim, chamas do lembro Olimpo, dele. mas Hefesto finge não saber de nada. You have been truly helpful, Hephaestus. Eita, ele Ainda não falou procurando nada. uma saída, Kratos encontra a lâmina do Olimpo presa em uma estátua de uma garotinha. Ele se comunica com essa estátua pensando que era sua filha, Calliope. Para decepção de Kratos, aquela garota não era sua filha, mas o conhecia e dizia precisar de sua ajuda. O fantasma de Esparta pega a espada e ignora tudo o que a garota disse. Mais à frente, Kratos resolve um quebra-cabeças envolvendo o caixão com Não o quis corpo ajudar a de menina. Perséfone, a esposa de Hades que o protagonista matou nos eventos de God of War Chains of Olympus. Após resolver o desafio, Kratos adentra uma área escura e é surpreendido por Hades, que o ataca. Os dois começam a lutar, e após uma batalha intensa, Kratos arranca o capacete de Hades, pega suas garras e rouba a alma do deus do submundo com elas, finalmente o matando. Nossa. Caramba. Absorveu pra ele? Com a morte de Hades, todas as almas penadas do submundo se tornaram ferozes e violentas, invadindo o mundo normal e vagando eternamente sem rumo e sem esperança. Após matar o deus do submundo, Nossa. Kratos retorna a Hefesto e o deus ferreiro diz que a única maneira de sair do submundo era através de portais espalhados pelo Olimpo, porém, só quem tinha a alma de um deus poderia adentrá-los.
Como Kratos havia roubado a alma de Hades, ele poderia passar numa boa. Antes de Kratos sair, Hefesto explica roubou a o porquê alma. ele tinha aquela aparência horrível. Segundo ele, após Kratos matar Ares, Zeus começou a temê-lo e ficou obcecado com sua morte. Com raiva do templo de Pandora ter falhado em proteger a caixa, ele bateu, mas bateu tanto em Hefesto que deformou seu rosto por completo. Em seguida, como forma de punição, Zeus roubou Pandora do deus ferreiro. Lembram-se que Hefesto criou Pandora Zeus, e a amou como gente. filha, e para não perdê-la, ele deu a ideia de construir o templo nas costas de Cronos. Então, já que Foi Kratos Hefestos, então, superou que teve o a ideia. templo, Zeus ficou putão e fez tudo isso com Hefesto. Após roubar sua filha e espancá-lo, Zeus o jogou no submundo, privado de resgatar a menina e de Gente, ver sua Zeus, esposa que Afrodite. isso, arrombado? Após contar essa história, Hefesto implora para que Kratos resgate Pandora. O fantasma de Esparta ignora o pedido e sai do submundo pelo portal. No caminho para subir o Olimpo, Kratos se depara com Gaia, que ainda estava escalando a montanha. Ah, tá bom, Fraca, fingido. ela pede a ajuda do fantasma de Esparta. Ah, é? Indignado com a cara de pau da Titanide, Kratos Exatamente, corta seu braço finge. fora, fazendo com Dali. que ela caísse da montanha. Tchau, minha filha. Tchau, Gaia. Olha pra você ver. Mais adiante, Kratos avista uma batalha entre o Titã da Destruição, Perses, e o Deus do Sol, Hélio. Kratos interfere na luta atirando uma balista contra a carruagem de Hélio, o derrubando. O protagonista vai até o local da queda do deus, derrota seus monstros e em seguida arranca sua cabeça com as próprias mãos. Gente, ele acabou com o Deus do Sol. Eita! Caramba, nossa, isso foi pesado. Nossa, isso foi pesadíssimo. Agora, gente, calma lá. Eu sei, olha, deve que vai acontecer uma treta muito grande aqui. Muito grande. Ele acabou com o Deus do Sol. E foi o quê? O Biel que tá falando aí, né? Se não estou enganado, quando um deus morre, há uma consequência. Então, imagina só, que já teve aquelas consequências com os deuses que já foi derrotado pelo Kratos. Agora eu fico imaginando sem o Sol, né? Vai dar uma treta terrível aí, cara. Gente. Agora pronto, já era. Ao matar Hélio, Agora o sol foi bloqueado por nuvens Tchau. negras, trazendo escuridão, Escuridão tempestades total. e tornados ao mundo humano para sempre. Nossa, Com a cabeça do cara. deus, Kratos poderia iluminar locais e cegar inimigos. Kratos continua seu caminho e após pegar impulso com suas asas, voa em direção ao titã Perses, empalando a lâmina do Fica Olimpo em seu inabitável, olho né? e o derrubando da montanha, provavelmente o matando. O protagonista chega a um labirinto cheio de caixas gigantes de madeira, mas antes de poder explorar o local, é surpreendido por Hermes, o deus mensageiro. O deus irrita Kratos de uma forma que ninguém teria coragem de irritar, falando sobre sua família e tudo mais. Kratos o persegue e no caminho encontra a caixa de Pandora, cercada pelas Pandora. chamas do Olimpo. Athena Pandora's aparece Box. e conta a história da caixa para Kratos, dizendo que a única Quem maneira que aparece? Athena aparece Athena- e conta a Athena. história da caixa para Kratos, dizendo que a única maneira de apagar as chamas que a envolviam era através da garota Pandora, que era feita do próprio fogo. Athena se despede e Kratos persegue novamente o deus mensageiro. Não demora muito para Kratos conseguir alcançá-lo e fazê-lo engolir suas palavras. Agora pronto, ó. Sem o Deus mensageiro, todo mundo. Acabou os Correios. Acabou o Sedex. Todo mundo entregando mensagem de cavalinho. Cartas. Ixi, feio, tá? Caramba! Nossa senhora, Kratos. Sem massagem, cara.
Ué, ele era parente do A Shino? morte de Hermes causou um enxame gigantesco de insetos por todo o Olimpo, Shino Aburame. infectando todos os servos dos deuses com uma praga incurável. Após matar o Ixi. deus mensageiro, Kratos pega suas botas, permitindo que ele corra mais rápido e até mesmo corra pelas paredes, no maior estilo Prince of Persia. O fantasma de Esparta Caramba! continua seu caminho e acaba chegando em uma arena onde estava a esposa de Zeus, Hera, a deusa das mulheres e do casamento. Ela estava bêbada e culpava Kratos por todo o caos que estava acontecendo. O protagonista pergunta onde ele poderia encontrar Pandora, mas Hera se recusa a responder e chama seu servo Hércules para Chapada. enfrentar Kratos. Tanto na mitologia original quanto na mitologia de God of War, Hércules é filho de Zeus com uma humana e nasceu com uma força extraordinária. Além disso, nas duas mitologias, ele é odiado por Hera e foi persuadido pela deusa a matar sua família, assim como Ares fez com Kratos. Agora, na mitologia original, para ser perdoado de seus pecados, Ela fez a Hera mesma e coisa foi que o... persuadido pela deusa a matar sua família, assim Igual como Ares Ares. fez com Kratos. Entendi. Fez a mesma Agora, coisa de Ares. na mitologia original, para ser perdoado de seus pecados, Hércules deveria executar uma série de 10 tarefas e servir 12 anos a Euristeu, neto de Perseu, que era o rei da cidade de Micenas. Essas tarefas ficaram conhecidas como os 12 trabalhos de Hércules. Pera, mas não eram 10, Sidão? Sim, mas Euristeu sacaneou Hércules e deu mais 2 trabalhos a ele. A maioria desses trabalhos envolviam matar ou capturar alguma criatura. Todos eles foram resolvidos graças à força extraordinária de Hércules. Após completar esses desafios, Hércules foi perdoado, mas continuou participando de diversas aventuras, eventualmente sendo recebido no Olimpo e recebendo as boas-vindas de seu pai Zeus e todos os outros deuses. Eita, Já em Hércules. God of War, após matar sua família, ele fez exatamente igual a Kratos. Passou a servir aos deuses em busca de redenção. Por isso ele estava ali no Monte Olimpo, ajudando os deuses a derrotarem Kratos e os titãs. Os meio-irmãos conversam, e Hércules afirma que Kratos é o favorito de Zeus, já que teve mais glórias e fama do que ele. Sendo assim, ele desafia Kratos para uma luta, dizendo que mataria o protagonista e se tornaria o novo deus da guerra em seu lugar. Eles batalham ferozmente, mas Kratos Vamos lá. rouba as luvas nemeias de Hércules e o espanca até a morte com elas. Caramba! Tchau, Hércules. Nossa, estragou a cara dele. Gente! Esse 3 tá mais sangrento, hein? Tá mais pesado. Que é o desfecho, né? É o desfecho de muita coisa. Após matar seu irmão, Kratos anda mais um pouco e se depara com uma ponte quebrada. Sem saber o que Só as fazer, ele bicharadas vai por do- uma rota alternativa, chegando Deus ao que quarto morreu. íntimo da deusa do amor, Afrodite. Ela e suas criadas estavam tendo um momento sensual quando Kratos as interrompeu. A deusa fala com Kratos e diz que Pandora estava em um labirinto que Dédalo, o pai de Ícaro, havia criado para Zeus escondê-la, e que o único que poderia consertar a tal ponte para Kratos passar era o seu marido Hefesto. Mas antes de deixar Kratos ir embora, ela o seduz, dizendo que fazia um bom tempo que um homem de verdade não a visitava. Sendo assim, os dois fazem um love maroto. Após dar uns pegas na Afrodite, Kratos adentra um portal e fala com Hefesto. Ele pergunta onde ficava o tal labirinto e Hefesto fica puto, pois ele não queria que Kratos maltratasse Pandora. O protagonista diz que não cessaria nunca sua busca por vingança, e ao pensar 2 vezes, Fônix. Hefesto diz que a morte de Zeus era um sacrifício válido, já que ele também o odiava. Sendo assim, ele fala para Kratos ir atrás da Pedra Ónfalos, que estava no Tártaro. Com ela, ele poderia criar uma arma capaz de consertar a tal ponte. Kratos vai até as profundezas do Tártaro e é surpreendido pelo grande titã Cronos. O titã Rio. diz que após Kratos pegar a caixa Ah, o de Pandora Cronos. no templo que ficava em suas costas, Zeus ficou puto e o matou, o mandando para o Tártaro.
Dito isso, ele demonstra seu ódio pelo fantasma de Esparta e começa a tentar esmagá-lo. Kratos reage e após muita luta é engolido pelo Titã. Ele acha a tal pedra ônfalo dentro de seu estômago. Engolido. Exatamente. Essa era a mesma pedra que Rhea havia usado para substituir o bebê Zeus e não deixá-lo ser engolido pelo pai. Após pegar a pedra, o protagonista rasga o Titã de fora para dentro e depois o Eita. mata usando a lâmina do Olimpo. É a pedra que ele engoliu, achando que era Zeus, né? É, adeus, Cronos. Já tá fazendo hora extra esse Cronos. Kratos retorna a Hefesto e briga com ele por tê-lo enviado em uma armadilha. Hefesto se desculpa e diz que essa era a única Esse cara não maneira é de consertar confiável, a não. ponte. Ele pega a pedra ônfalos e com ela cria o açoite Nêmesis, que eram adagas capazes de eletrificar mecanismos e inimigos. Enquanto Oh. Kratos olhava o seu novo brinquedo, Hefesto aproveita a distração do espartano para Nossa. atacá-lo. Viu Kratos só? consegue reagir e acaba matando Hefesto. Uai, claro. Tá enganando ele toda hora. Vixe. My beautiful Pandora. Please, spare her. Pandora, forgive me. Kratos retorna a tal ponte e consegue consertá-la usando o açoite, eletrificando um mecanismo. Ele passa pelo jardim de Hera e encontra a deusa lá, Eita, mais bêbada do que chapadona. antes. Ela o xinga e insulta Maluca. Pandora, o que o deixa furioso. Em um ato rápido, ele quebra o pescoço da deusa, a matando. É, Kratos tá daqui, né? Matando geral mesmo. Eita, uia! Até o braço dela tá tordão. Dá-lhe. Agora eu quero ver o que vai aparecer com a morte dela. Com a morte de Hera, todas as flores e plantas do mundo Morreu. murcham e morrem. É, Usando o corpo morto da deusa, Kratos consegue concluir um quebra-cabeça de ilusões e sai do jardim, chegando ao labirinto criado por Dédalo. Lembram-se que eu contei a história de Dédalo na sessão spoiler de God of War 2? Que ele era pai de Ícaro e que tinha criado o labirinto do Minotauro? As asas das Então, asas. após Kratos abrir a caixa de Pandora em God of War 1, Zeus ficou furioso com Hefesto, bateu nele e roubou Pandora, certo? Acabei de falar isso nesse vídeo. Então, para esconder Pandora, ele chamou Dédalo e pediu que ele criasse um labirinto para mantê-la segura. O rei dos deuses prometeu que, em troca do labirinto, ele traria Ícaro de volta à vida. Sem pensar duas vezes, Dédalo aceitou, construiu o labirinto, mas foi preso por Zeus, que não cumpriu sua promessa e o traiu. Desde então, Dédalo enlouqueceu na esperança de reencontrar seu filho, algo que, pois é, né? infelizmente, nunca aconteceria. Kratos passa pelos desafios do labirinto, enfrentando inclusive um escorpião gigante, que era a rainha de todos os escorpiões. Após tudo isso, ele finalmente chega a Pandora e a Abaca, liberta. Ela Eita, agradece e Pandora. afirma que, embora pareça, ela não é uma Essa criança Pandora. e que sabia o que devia ser feito. Ela também diz que os deuses tinham medo de Kratos, mas que o medo dela foi substituído por esperança. Após ela falar isso, os dois abrem Esperança. a porta e veem Não Dédalo teve isso morto. da. This- Quem this que colocou na primeira, acho que na primeira história aí, né? No God of War o 1, quem que tinha colocado esperança? Não sei se foi nessa caixa ou em outro lugar.
Acho que teve essa conversa aí, de esperança de alguma deusa aí, não sei se foi Atena ou se foi outra. Hefesto é um pobre coitado, foi torturado por Zeus, Afrodite meteu Gaia no homem e morreu para o Kratos, só sofrimento, a vida coitada. Se for para pensar, verdade, peraí, gente, Afrodite é aquela que o Kratos acabou fazendo coisas aí agora, certo? Caramba, aí o Kratos. Caramba, Kratos. Você foi arrombado agora, hein? Catou a mulher do cara, depois foi lá e lá, pô. Que é isso? Essa Afrodite também, realmente, é o que falava mesmo. A mulher, ela não tinha paradeiro, hein? Deusa do amor, mas não amava seu próprio marido. Amava outras pessoas de menos o marido. What hope delivers, child. You should learn that now. Dédalo tinha sido morto quando Kratos começou a ativar o labirinto, mudando os caixotes gigantes de lugar com ele ainda dentro. Após enfrentar um bom número de inimigos e alinhar o labirinto, Pandora diz que para voltar à superfície, que era onde a caixa estava, Kratos precisava destruir as correntes que seguravam os labirintos abaixo do Olimpo. Ele desce até o submundo, quebra as correntes, sobe de volta, escala até o hall onde estava a caixa e de lá acessa uma manivela que puxa as correntes de cima do labirinto, o puxando para cima por inteiro junto com a garota, o que causou uma destruição danada. Tá tudo destruído já. Já tá tudo cagado. Caixa de Pandora. Chegando lá em cima, Pandora corre em direção às chamas e Kratos a detém, dizendo que deveria haver uma outra maneira de resolver isso, sem sacrificá-la. A garota fica furiosa, afirmando que aquele era o seu destino, e ao se soltar de Kratos, é interrompida por Zeus. Eu O rei não sou dos uma deuses criança. segura a menina e diz para Kratos Quem parar com chegou? sua obsessão por ela, pois ela Quem não era sua chegou? família. Era notável que Kratos acabou tendo uma afeição por Pandora, como se um instinto paterno tivesse surgido nele. Zeus pragueja contra Kratos e joga Pandora longe, irritando o protagonista. Ó. Os dois começam uma batalha Vixe. intensa, onde Kratos se sobressai. Eita, De Zeus repente, Pandora versus levanta e Kratos corre em direção à novamente. chama. Kratos tenta impedir, mas Zeus o irrita tanto que ele acaba soltando. Kratos, you know this is the only way. Don't listen to her, Kratos. For once in your pathetic life, don't fail. Don't fail her like you failed your family. Nossa, esse Zeus é um cocô, viu? E aí? E agora? Pandora! Pandora. Pandora se esvai junto com as chamas do Olimpo. Kratos abre a caixa de Pandora, acreditando que o poder das chamas estaria dentro dela, mas para sua decepção, a caixa Nada. estava vazia. Zeus Vixe, ri do Lele. protagonista e o desafia Não. mais uma vez. Eles vão para o lado de fora do monte e se enfrentam novamente. Durante a batalha, eles são interrompidos por Gaia, que não tinha morrido. Ela xinga os dois e os agarra, mas ambos caem dentro dela através de um ferimento aberto em seu corpo. Kratos chega ao coração da Titanide e começa a atacá-lo, mas é interrompido por Zeus. Os dois brigam novamente, na maior batalha de suas vidas. Dentro de Gaia. Depois de muito sangue e suor, Kratos se sobressai e com a lâmina do Olimpo empala Zeus e o coração de Gaia ao mesmo tempo. Aleluia, Jesus! Aleluia! Nossa Senhora, não vi a hora da Zeus já ir de F já. Dá-lhe, Zeus. Tchau, os dois ao mesmo tempo, é isso aí.
E agora? Olha, agora que eu vi o braço dele outra vez, me lembrou de fazer uma pergunta para você. No caso, né, isso aqui, essas correntes foi por conta do deus Ares, certo? E ele tinha falado de, tipo, parece que tinha falado algo sobre ele sentir dores. Será que ele sente dores até hoje, mesmo ele derrotando o Ares, é uma dor permanente? Ou depois que ele derrotou, ele já não sente mais essas dores? E essa corrente é como se fosse para ele relembrar, tipo, que ele fez esse acordo, esse pacto, assim, de servir o Deus, são marcas para ele lembrar que é um servo. Entendi. Torturam ele, então tortura até os dias de hoje, né? Tchau, Zeus. Então, I grow weary of my son. Nothing but darkness lies ahead, Kratos. eita que agora outra... Ixi. Agora... Zeus morre, mas seu espírito agarra Kratos e deixa o protagonista à beira da morte, preso em sua própria mente em tormento. Nessa ilusão, Kratos é obrigado a passar Genjutsu. novamente pelos sofrimentos de sua Eita, vida, como de Kratos, matar toda sua hora cai no família. Genjutsu. De repente, ele começa a escutar Pandora, que diz poder guiá-lo para fora daquele tormento. Através da esperança, Pandora ajuda Kratos a perdoar a si mesmo pelos seus pecados e falhas. Ao aceitar a morte de sua família e se livrar da culpa que o afligiu por toda a sua vida, Kratos é possuído por um poder Agora já não- desconhecido, maior já que não vai qualquer mais ter deus ou pesadelo. titã. Com esse poder, ele sai da ilusão e enfrenta o espírito de Zeus, o fazendo voltar ao Boa. corpo do deus. Kratos então agarra o corpo de seu pai e começa a espancá-lo sem parar. Até que, finalmente, Zeus morre. Aleluia! Vai lá, Kratos. Nu. Caramba! Um mar de sangue. As correntes. As correntes. Com a morte de Zeus, o mundo inteiro ficou em completo caos. Novamente, não existiam deuses, nem titãs, nem nada. Apenas Só o Kratos. caos. E o Kratos. Atena parabeniza Kratos pela sua vingança Ai, e ai. revela ter arquitetado tudo isso para o bem da humanidade. Ela explica que, quando Kratos abriu a caixa de Pandora, ele liberou todos os males que Zeus havia guardado dentro dela. Só que, para surpresa de Atena, os males não possuíram Kratos, e sim os deuses. O mal do medo, por exemplo, tomou posse de Zeus, e por isso ele tinha tanta obsessão pela morte do protagonista, pois o temia. Atena acreditava que foi com os males que Kratos havia Claro que ele derrotado abriu a Ares, caixa de mas na Pandora. verdade Primeira foi com vez. um ingrediente extra que ela havia Na colocado mistura. na mistura, a esperança.
Após matar Aí, ó, é Ares e isso se aí. decepcionar com os deuses, Kratos, sem saber, escondeu a esperança debaixo de seus sentimentos ruins, como a dor e a culpa. Por isso, só agora, depois de perdoar a si mesmo pelos seus pecados, que ele conseguiu libertar a esperança novamente. Athena não sabia que esse poder todo estava com Kratos. Ela acreditava que a esperança ainda estava na caixa. Por isso mandou Kratos resgatar Pandora para abri-la Tava com novamente. ele o tempo O todo, plano da então. deusa era tomar posse da esperança para liderar a humanidade e guiá-los a um futuro melhor. Mas o que dá a entender mesmo é que ela sempre quis dominar o mundo, por isso arquitetou todo esse plano, para ter Hum, poder total sobre a raça humana só para si mesmo. só pra ela, Ela fora ordena os que outros Kratos deuses. devolva a esperança a ela, mas vocês sabem muito bem que ninguém, Ah, simplesmente não ninguém, dá acredite. ordens ao verdadeiro deus da guerra. Aleluia. You owe me this, Kratos. Não, I não. owe you nothing. Não, não. I Isso aí. made you a god. I Cara, shall ó, o que a gente tá aprendendo, eu no caso, que vocês já sabem, é melhor que eu, mas pelo que eu tô vendo aí, cara, resumindo, esses deuses são todos um cocô, né? Um pior que o outro, querendo de alguma forma aí ter benefício próprio apenas e acabou. Olha aí a Atena que tá fazendo, né? Então, o que deu a entender aí é que é tipo foi um plano dela esse tempo todo para, no fim das contas, igual eu disse aí, né? Ela reinar sozinha e comandar a humanidade sem os outros deuses. I made you a god. I sheltered you from the wrath of Olympus. I delivered you revenge on It Zeus. is over, Athena. You would dare strike me Acaba com ela de down uma vez. again? Uhum. My vengeance ends now. Avengers! Dale, vai, 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 vai. Ataca ela, pode atacar, vai. Como assim? You fool! What have you done? Será que vai restaurar o mundo, então? That was meant for me! They will not know what to do with it! You disappoint me, Spartan. Caramba, ele morre. Outra vez. Kratos Ok, se recusa a Biel, dar o ok. seu poder a Athena e se mata com a lâmina do Olimpo, libertando a esperança para toda a humanidade. Isso E aí. esse é o final de God of War 3. Mas será o final da saga God of War? Não. Sim, Biel, foi o que você disse. Ele libertou a esperança para a humanidade. Ele vai para a mitologia nórdica daí. Ah, agora é conhecer a mitologia nórdica que eu não conheço. Esse jogo é antigo, hein? Só desse vídeo é 10 anos, hein? Caramba, eu achei que era mais novo. E ainda o pessoal joga pra caramba, né? Pelo jeito, gosta, né? Bastante. A Afrodite vai conseguir restaurar a humanidade. Ela tem esse potencial. Nossa, verdade. Verdade, tem a Afrodite, gente. Ô, Akakeku, mais uma vez, muito obrigada, tá? Vídeo muito bom. Eu achei um final da hora, da forma que o Kratos conseguiu ajudar a humanidade. Da forma que ele achou que deveria ser. Também eliminar vários deuses que, ao meu ver, são muito egoístas, só pensam mesmo no próprio poder e no que eles querem para eles. E agora quero ver quando a gente começar essa mitologia nórdica, como você tá dizendo aí, né, que é o próximo. Kratos também é egoísta, ele mesmo reconhece isso em Valhalla.
ele se reconhece um deus da destruição, do egoísmo. Athena, ela tinha falado sobre essa esperança, que ela tinha colocado um ingrediente extra na mistura, que seria a esperança, e no caso ela imaginou que estaria na caixa de Pandora. Só que no caso, essa esperança ela estava com o Kratos, só que ele só conseguiu sentir isso depois que ele se perdoou, né? Do que aconteceu com a família e tudo mais, né? Ele abre a caixa, obteve a esperança e liberou para o mundo